Glória a Deus. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos com os irmãos mais um dia para aprendermos com a palavra de Deus, onde estaremos estudando a lição 13. Desde já agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Douglas, que tem nos confiado esta oportunidade. E peço a oração dos irmãos por mim, pela minha família, para que possamos seguir firmes nesta obra, nesse objetivo de anunciarmos a palavra de Deus. Hoje estaremos estudando a lição 13, sob o título Voltar os olhos para a bendita esperança. O objetivo geral da lição diz assim: voltar os olhos para a bendita esperança. Objetivos específicos: 1. Afirmar que breve Jesus virá. 2. Destacar a necessidade da vigilância. E 3. Estimular a viver uma vida de fidelidade. Glórias a Deus. Então nós vemos aqui que a vinda de Jesus para nós cristãos é um assunto essencial, não é um assunto de segunda importância, mas um assunto essencial. A certeza de que o nosso Senhor Jesus pode voltar deve influenciar a nossa vida na prática. Por quê? Porque sabendo que Jesus voltará, breve voltará, é essencial que nós comecemos a evangelizar, que nós vivamos uma vida de santidade e uma vida de fidelidade. Por essa razão, não é? A introdução diz o seguinte: a expressão bendita esperança aqui se refere à segunda vinda de Jesus. Quando você vê na Bíblia dizendo essa expressão, a bendita esperança, é a esperança da volta de Jesus, não é? Aonde nós seremos ressuscitados, os que estiver vivos no arrebatamento, né, serão arrebatados e os mortos ressuscitarão, não é? É essa glorificação do corpo mortal para um corpo irrepreensível, um corpo glorificado. Essa é a nossa bendita esperança, né? É a nossa grande esperança, e é por essa razão que temos que ser motivados a pregar o evangelho a toda criatura, aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus no seu coração, a viver uma vida de santidade e uma vida de fidelidade. O tópico 1 diz assim: breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, né? Ou das estações, primavera, outono, né? Verão. Nós sabemos que se você está de dia, você tem certeza que vai anoitecer. Se você está na primavera, você tem certeza que vai vir o outono, que vai vir o inverno, que vai vir o verão. Isso é certo, nós estamos habituados com isso, e tão certo quanto isso é a volta de Jesus, é uma garantia, isso é uma certeza absoluta, ainda que muitos não creem, mas é uma certeza absoluta que vai acontecer. Então veja bem, os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes, não é? Jesus, ele não deixou a possibilidade de nós descobrirmos o dia nem a hora. Nós não temos essa materiais, nós não temos elementos para descobrir, né? Para saber o dia nem a hora, mas nós temos sinais que apontam para a sua proximidade, tá? Jesus deixou seus sinais, e os sinais vêm se cumprindo a cada dia mais, não é? Nós estamos aí vendo a pandemia, não é? Não deixa de ser um sinal, não é? E muitos outros sinais virão, e ela só aponta a brevidade da volta de Jesus. Então o subtópico 1 diz assim: a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é ensinada em toda a Bíblia. Desde o Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento, nós vemos esse ensino tão importante. Jesus voltará. Isso é uma promessa, tá? É isso que é interessante, é uma promessa de Jesus. Dentre outras, muitas outras promessas, Jesus deixou a promessa que ele voltará. Todos os ramos do cristianismo acreditam nisso. Quando a gente fala em ramos do cristianismo, a gente fala seja católico, seja outros tipos de cristãos, protestantes, cristãos tradicionais, não é? O cessacionista, todos
acredita na volta de Jesus. Isso aí é um fato. Todos, né? Todos os cristãos acreditam. Mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. O que pode divergir é como vai ser essa volta. Aí, às vezes, tem uma divergência entre um ponto de vista de interpretação de um ramo do cristianismo e outro, né? Por exemplo, aqui nós vemos que a segunda vinda de Jesus inclui o quê? O arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Veja bem, a Bíblia fala de dois eventos separados que faz parte da segunda vinda de Jesus, inclui na segunda vinda de Jesus. Por exemplo, o arrebatamento da igreja é Jesus vindo até as nuvens e levando a igreja. Ele não pisa na terra, ele vem apenas até as nuvens. E quando você vê na palavra de Deus, na Bíblia, falando sobre a vinda de Jesus, eis que ele vem em glória e todo olho verá, também faz parte da segunda vinda de Jesus, mas é a vinda em que ele vem e pisa no Monte das Oliveiras e vem já com a igreja. Então nós temos dois eventos. Quando você lê 1 Tessalonicenses 4,15, você vê Paulo explicando sobre o arrebatamento da igreja, né? Onde seremos transladados, né? Teremos arrebatado juntamente com eles e nos encontraremos com os mortos que morreram em Cristo nas nuvens, onde haverá o tribunal de Cristo, né? E viveremos as bodas do Cordeiro com Jesus, né? Então nessa ocasião ele vem até as nuvens, ele vem nas nuvens, tá? E ninguém verá. Isso é um evento que ninguém vai conseguir enxergar, só mesmo nós. As pessoas que ficarem só vão perceber a ausência da igreja, tá? Nesse primeiro evento, tá? Quando você vê o apóstolo Paulo escrevendo na carta 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, ele usa um outro termo. Ele não fala o arrebatamento da igreja, ele fala a vinda de Jesus em glória, com milhares dos seus santos, ou seja, já com a igreja agora, né? Esse evento, Jesus pisará aqui na terra, já para reinar sobre a terra. Então veja bem, quando Jesus ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui na terra, dando instruções aos discípulos. Quando ele chegou o dia dele subir, ele ascender aos céus, né? Mesma maneira que vocês estão vendo subir, ele virá e voltará para vocês, né? Para vós, entendeu? Isso aqui é uma confirmação da segunda vinda de Jesus, mas não se refere ao arrebatamento, não está se referindo ao arrebatamento, mas já a segunda vinda de Jesus em glória, tá? Então é importante os irmãos saber diferenciar esses dois eventos. Dentro da segunda vinda de Jesus está o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus, e a vinda de Jesus em glória. Os dois eventos fazem parte da segunda vinda, tá certo? Subtópico 2, uma promessa de Jesus. Bom, Jesus prometeu voltar, isso é promessa. Nós acreditamos porque ele prometeu. E o que nos faz seguro de que isso vai acontecer? Porque Deus é fiel, por causa da fidelidade de Deus em cumprir sua palavra. Essa é a nossa maior garantia. Todas as promessas contidas no Antigo Testamento, muitas delas já se cumpriram e outras ainda vão se cumprir. Muitas, centenas delas se cumpriram literalmente, né? Detalhe por detalhe. Você vê quando foi prometido a volta quando Deus prometeu que Jesus nasceria de uma virgem e tal, cumpriu-se. A primeira vinda de Jesus já se cumpriu, né? Então, tudo aquilo que foi prometido a respeito da vida de Jesus, ou qualquer outro evento, qualquer promessa, você vê cumprindo literalmente. Então nós acreditamos por causa da fidelidade de Deus em nunca falhar com a sua palavra.
A pergunta dos discípulos é o seguinte: Senhor, tu vai restaurar nesse tempo, agora, o reinado de Israel? O grande pensamento dos discípulos, né, e o que os judeus mais esperavam, aguardavam, era o Messias, e que o Messias viesse restaurar o reinado dele, porque afinal de contas, na ocasião quando Jesus voltou, quando Jesus veio à Terra, quando Jesus nasceu e veio e viveu aqui, eles aguardavam o Messias. Ele aguardava alguém que viesse restaurar o poder de Israel, porque Israel, naquele momento, eles eram escravos, eles eram servos, né, do Império Romano, né? Eles estavam lá e Deus, quando tinha chamado levantar de Israel, era para reinar, né? Os irmãos sabem que Israel sempre foi uma nação forte, que reinava, que vencia, mas por desobediência estavam lá como escravo do ímpio, escravo de um império, né, forte, e que eles não conseguiam e não tinham força para triunfar sobre eles. Então eles eram servos e escravos deles, né? E os discípulos já achavam que Jesus, né, vendo que Jesus era o Filho de Deus, que era, né, poderoso, e achavam: Senhor, o Senhor vai restaurar já o nosso poder, vamos voltar a ser a nação forte, a nação que comanda, o nosso reino vai ser independente aí do reinado dos romanos. Isso eles achavam, né? Eles estavam pensando no reino físico, no reino político. Mas Jesus responde duas coisas. Primeiro, o dia e a hora desse evento ninguém sabe, tá? O dia e a hora da minha vinda para restaurar Israel, ninguém sabe. Segunda, a restauração do reino de Deus não era só para Israel, como eles aguardavam, mas para todos os povos, ou seja, todas as nações. Jesus tinha um plano de restaurar todas as nações, né? Porque agora, no plano de Deus, Deus não estava mais incluindo só Israel, só o povo judeu, descendência de Abraão na carne, mas todos os povos que criam em Jesus, formando um só corpo, uma só família, um só povo de Deus agora. Pode ser grego, judeu, gentil, de qualquer tribo, formando um povo só. E aí esse povo, novo povo, a igreja que Deus, né, veio, que Deus tem no seu plano de restaurar o reino dessa igreja, desse povo, formado por israelita, por judeus, por gentios, por gregos, tá certo? Tanto é que Jesus disse assim, ó: ide, pregai o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria, que já era um povo misturado, não era 100% judeu, e até os confins da terra, ou seja, totalmente gentil, pessoas que não tinham nada a ver. Ou seja, prega o evangelho de transformação, que inclui todos aqueles que nele crêem, num povo só, né? A restauração estava incluindo a humanidade inteira, e eles não entendiam isto, tá? Sobre o tópico 3, o dia se aproxima. Sabemos que a volta de Jesus se aproxima pelos sinais que nós vemos, tá? Jesus deixou sinais, né? Primeiro sinal nós vemos o derramamento do Espírito Santo profetizado por Joel. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, quando a igreja, quando Pedro se levanta, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, ele fala do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, e que aquele derramamento não pararia de ser derramado em toda a carne. Tá certo que lá foi só o início, só foi só para um pequeno grupo, mas nós vemos, por exemplo, no ano de 1905 mais ou menos, o grande avivamento que aconteceu no mundo, começando por uma rua Azusa, nos Estados Unidos. Lá teve um derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas que estavam lá, e de lá saiu missionários pelo mundo inteiro, e Deus nunca mais parou de derramar o seu Espírito Santo sobre todos os crentes, não é? O Espírito Santo derramou de tal forma que até os dias de hoje, 100 anos se passam, o Espírito Santo continua revestindo a igreja e todos aqueles que creem. E a igreja pentecostal tem crescido de uma forma enorme, muito grande.
não é? O evangelho, os cristãos, as pessoas que aceitaram Jesus a partir do momento do derramamento do Espírito Santo, começou a crescer aos milhões, aos milhões, aos milhões, tá? Então, esse derramamento do Espírito Santo, principalmente no ano de 1905, de onde surgiram os 2 missionários que veio para o Brasil e fundou a Igreja Assembleia de Deus, 2 homens. Hoje somos, a Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do mundo, né? Você vê o que é o poder de Deus. Isso aí nada mais é do que um sinal da vinda de Jesus, tá? Porque se não fosse esse evento, o evangelho estaria parado, porque era muito pequeno o número de cristãos, de evangélicos no mundo até essa data, né? Então esse derramamento, né, que Jesus fez há 100 anos atrás foi de suma importância para o crescimento e o avanço do evangelho pelo mundo afora. O segundo sinal é a fundação do Estado de Israel, em 1948. Os irmãos sabem que depois dos tempos de Jesus, no ano 70, Jerusalém foi devastada, o templo foi destruído e o povo de Israel deixou de ser nação e se espalharam pelo mundo afora, um para cada canto. Perdeu a nacionalidade, esvaziou Israel, não era mais uma nação, não é? Mas em 1948, Israel, as pessoas, os judeus, começaram a voltar para a sua terra da promessa e lá eles conseguiram se restabelecer como nação, como Estado novamente, como uma nação formada, né, formando o Estado de Israel. Isso aconteceu em 1948. Segundo teólogos, isso é cumprimento do que está escrito em Lucas 21, 29 a 31, que é uma parábola que Jesus disse. E Jesus diz assim: olhai para a figueira. E muitos dizem que a figueira é, é Israel, tá? Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem dado os frutos, vós sabeis que o verão está perto, né? Opa, o verão está chegando. Então, segundo teólogo, eles dizem assim: a figueira é Israel. Israel estava sem dar fruto. Quando ela formou-se nação em 1948, novamente começou a dar os seus frutos. Tá certo? Então a nação, a fundação de Israel em 1948 também é um dos sinais da volta de Jesus. Vamos ao tópico 2, a necessidade de vigilância. Exortação à vigilância. O que é vigilância? Vigilante é você estar alerta, é você estar acordado, né? Aquele que procede com precaução para não correr risco, tá certo? Né? Por que é importante vigiar? Por uma razão. Quando Jesus vai voltar? Se eu soubesse que Jesus vai voltar ano que vem, né? Pode ser que eu ia me preparar faltando 1 mês, 2 meses, mas eu não sei quando ele vai voltar. Ele pode voltar hoje, amanhã, ele pode voltar ano que vem. Isso é um ensino para que eu possa estar sempre preparado, com minha fé nele, perseverante no amor, no serviço, confiando nele em todo momento, ou seja, alerta o tempo todo, acordado, desviando do mal, fazendo a obra dele com alegria e com amor. Isso é estar vigilante, tá? Os alarmes falsos. Tivemos muitos alarmes falsos, irmãos. Muitas pessoas, muitos profetas, muitos ensinadores ou líderes tentaram marcar datas exatas a respeito da segunda vinda de Jesus. Quando você vê isso, não acredite, né? Pessoas falam: Jesus vai voltar tal dia, né? E se decepcionaram. Ah, não, vamos remarcar a data, tal dia. Marcaram datas mesmo e falharam. Então a gente vê que não devemos crer. Por que não devemos crer? Porque Jesus é bem simples, bem claro. O dia, a hora, só o Pai sabe. Então, e nem te importa, nem me importa saber o dia, a hora. Eu tenho que fazer a minha parte. Vou viver minha vida cristã, sendo servo de Deus, fiel, vivendo uma vida de santidade, fazendo a minha comissão, a minha obrigação, que é levar o Evangelho, pregar o Evangelho, discipular o que Jesus tem pedido para nós. Trabalhar o Senhor, viver a nossa vida e deixar o dia e a hora para Deus, porque isso aí não nos cabe saber, tá certo? Nota importante ressaltar aqui que a Bíblia diz assim que Jesus virá como ladrão de noite e surpreenderá muitos. Veja bem, é importante afirmar para os irmãos que os crentes não serão pegos de surpresa neste dia. Por que não? Porque os crentes são do dia, não são da noite. Nós estamos na luz, vivemos na palavra de Deus. Se Jesus voltar hoje, nós estamos preparados, nós já sabia,
estamos preparados justamente porque já sabemos dessa sua volta, já estamos na vida de santidade, com a marca de Cristo em nós, só aguardando a vinda de Cristo. Nós não somos pegos de surpresa. Então quem é que vai ser pego de surpresa? A Bíblia diz que Jesus virá como ladrão de noite. Quem que vive na noite? Quem que vive nas trevas? Os ímpios. Eles sim serão apanhados de surpresa, tá certo? Tópico 3, vivendo com fidelidade. Vamos lá. Assim como Deus exige santidade do seu povo, Ele também exige fidelidade, tá bom? Então Deus exige santidade, é um elemento, é uma virtude do cristão, é uma característica importante para eu e você viver, mas a fidelidade também. Agora, o que significa fidelidade, né? A palavra fidelidade é a qualidade daquele que é ser cheio de fé. Ela tem vínculo com a palavra fé, tá? E é característica do que é fiel, tá? Então ele tem a ver com fé e ele também tem a ver com fiel, ser fiel ou leal, né? O que é uma pessoa fiel? Quando dizemos aqui a questão que Deus exige, a fidelidade tem que ser dos dois lados. Fidelidade de Deus para conosco, a fidelidade nossa para com Deus, né? Uma pessoa fiel é aquele que cumpre os seus compromissos. Deus nunca vai deixar de cumprir o seu compromisso para com o seu povo. E Ele também exige de nós que cumpramos os nossos compromissos. Aquilo que Ele pede, aquilo que nos ensina como cristão, como servo de Deus, Ele exige que nós tenhamos. E uma das virtudes é ser fiel, cumprir os nossos compromissos como servos de Deus, fazer aquilo que Ele nos manda, obedecê-lo, segui-lo, né? Viver uma vida à luz da sua palavra. Isso é fidelidade, cumprir o nosso compromisso que Ele tem colocado diante de nós, né? Fiel também é uma pessoa leal ou aquele que não trai a pessoa a qual se relaciona. Nossa relação com Deus não pode ver traição, né? Quando você vê Daniel, os amigos de Daniel, sendo fiel a ele até a morte, colocando suas vidas a risco, por quê? Porque isso é fidelidade, né? Quando foi colocado em risco, né? Quando foi colocado lá, fizeram a grande estátua para os amigos de Daniel prostrarem-se, a primeira coisa que eles lembraram e que já estava guardado no coração é a palavra de Deus. Não vos prostrará diante de mais escultura, mas somente diante do teu Deus. Ele falou, não podemos fazer isso, vamos trair ao nosso Deus, vamos permanecer fiel, ainda que isso custe a nossa vida. E eles foram fiel, né? Foram lançados na cova, na fornalha ardente. Consequentemente, o Deus que é fiel ao seu povo também foi fiel a eles. Tá vendo o que a fidelidade faz, né? A fidelidade são as duas partes, né? Das duas partes, da parte de Deus, da parte do homem, do crente, do servo de Deus. Deus olhou para ele: você foi fiel a mim, eu também serei fiel com você, estarei com você na fornalha. E o nome do Senhor foi exaltado naquele império, tá certo? Então fidelidade é uma virtude importantíssima que está em nós, que Deus quer ver em nós, tá? E ser cheio de fé também, né? A fidelidade tem a ver com fé também, ou seja, que acredita em alguém, no caso em Deus, que crê nas promessas de Deus. O que Deus espera que você, de mim e de você, que você acredite na sua palavra, acredite na sua promessa, né? Um crente, ele tem a obrigação de acreditar na vinda de Jesus. Ele voltará, não sabemos os dias e nem a hora, mas como ele falou que não sabemos o dia nem a hora e para nós vigiar, então nós aguardamos Jesus hoje e vivemos uma vida como se Jesus voltasse hoje. Como você viveria se você soubesse que Jesus voltasse hoje? Fosse voltar hoje ou amanhã? Você viveria uma vida em sua presença, procurando agradá-lo da melhor forma possível. Então isso é fidelidade, é isso que ele espera de você, tá? E o subtópico 2, a fidelidade de Deus. Bom, a fidelidade de Deus é grande e expressa absoluta confiança. Ela é digna de toda confiança, cuja ideia é firmeza. O que significa? As promessas de Deus, ou a fidelidade de Deus é infalível, tá? Assim como Deus cumpriu a promessa da vinda de Jesus, a primeira vinda, quando ele veio, quando ele nasceu, do jeito que a Bíblia profetizava, nasceria de uma virgem, tal, né, numa manjedoura, tal, tudo se cumpriu, irmão, detalhe por detalhe da vida de Jesus se cumpriu. Quando Jesus estava na cruz,
cada detalhe. Antes de Jesus de ir para a cruz, você vê aquele evento e ele virá montado no jumentinho de carga, um jumentinho que nunca foi montado, um jumentinho novo. Isso se cumpriu. E quando ele estava na cruz, a Bíblia diz lá na profecia, nenhum dos seus ossos foram quebrados. A Bíblia diz que tinha 2 ladrões, Jesus no meio, um em cada lado. Diz que os ossos, as pernas de um ladrão foi quebrado. Por que eles quebravam a perna? Para acelerar a morte daqueles ladrões. Viram que olhava assim, tá vivo, vamos quebrar a perna para eles morrer mais rápido. Foram num ladrão, quebraram a perna. Foram no outro ladrão, viram que estava vivo, quebraram a perna. Foram para quebrar a perna de Jesus, olharam para ele, ele estava morto. Falaram, não precisa quebrar a perna porque ele está morto. Mas a Bíblia já no Antigo Testamento já havia profetizado, nenhum dos seus ossos será quebrado. O vinagre que deram para ele beber e muitas outras coisas, né, mais. Então demonstra o quê? Que tudo o que Deus promete, todas as profecias de daqui, essas são infalíveis, tá? Todas as profecias de Deus cumprirão literalmente. Então a vinda de Jesus é tão certa como qualquer outra profecia que ele tenha usado aos seus servos e já se cumpriram. Então você pode confiar com toda a certeza, tá certo? Então vamos lá. A fidelidade como virtude cristã. 3, né? A fidelidade é uma das virtudes cristãs que eu preciso ter, né? Deus é fiel, o crente também precisa imitá-lo e ser fiel. O que demonstra que somos filhos de Deus não é necessariamente o nosso exterior. Isso Jesus ensinou muitas vezes né, aos seus discípulos, mas o nosso interior, aquilo que brota de dentro, do coração, o que sai do coração, né? O que demonstra que somos filhos de Deus? Amor. O que demonstra que somos filhos de Deus? Fé. O que demonstra que somos filhos de Deus? Fidelidade, né? Misericórdia, algo que brota de dentro, as nossas ações brotadas de um coração puro e sincero, tá? Essas são virtudes do cristão, tá? Mateus 25, 21 diz assim: e o seu Senhor lhe dirá, naquele dia, isso é no dia lá em cima, né? No dia da volta de Jesus, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, tá certo? E 4, tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos ampliando o horizonte desse reino, né? Como eu já disse, Jesus estava explicando para os discípulos quando perguntaram a respeito se Jesus já ia restaurar o reino de Israel, e Jesus ele amplia o horizonte do reino de Deus. Ele mostra para eles que haveria um espaço de tempo para a pregação do evangelho entre o dia da descida do Espírito Santo, que foi no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou e 3.000 almas, 5.000 almas aceitaram Jesus, né? E a segunda vinda de Cristo. Existe, né, um espaço de tempo, tá bom? Então o evangelho está sendo pregado e nós estamos pregando. O evangelho está sendo pregado por todo mundo, pelas rádios, televisão, mídias, e o evangelho não para de ser pregado para que o máximo de número de pessoas possam crer, e aí venha o fim, e aí vem o dia da volta de Jesus, né? Então Jesus responde a eles: não vos pertence saber os tempos e as estações, ou seja, o dia nem a hora, tá bom? Que quer dizer, essa não deve ser a minha preocupação e nem a sua, mas sim cumprir a grande comissão, né? Que grande comissão é essa? Aprendemos na lição anterior, né? Ensinar, fazer discípulos, evangelizar, após evangelizar, discipular, ensinar o crente, né? Para que ele possa também ser um formador de discípulos, e isso virá um ciclo que não termina, discípulos formando outros discípulos, né? Até que todos venham chegar ao conhecimento do Evangelho. Amém? Graças a Deus, irmãos, temos chegado aí ao final de mais uma aula, ao final do trimestre. Graças a Deus. Quero dizer aos irmãos que as nossas revistas já estão a caminho. Deu um pouco de atraso aí devido ao trânsito na transportadora aí, devido a essa pandemia, atrasou
a chegada das revistas, mas acredito que pode ser que chegue ainda segunda-feira ou até terça-feira, se Deus quiser, que essas revistas já estão conosco, tá bom? Eu vou estar mantendo os irmãos informados. Quero fazer aqui 3 perguntas para os irmãos coloquem aí no comentário as respostas, tá certo? Primeira questão diz assim: o que se inclui na expressão segunda vinda de Cristo? Depois, segunda pergunta: em que líderes e grupos religiosos arriscaram-se? E pergunta número 3: qual o significado de tempos e estações em Atos 1:8? Tá bom? Essas 3 perguntas. Quero agradecer a Deus por mais este dia, por mais essa oportunidade, né? Agradecer aos irmãos que participaram desta live, desse estudo maravilhoso, tá? E desde já convidar todos os irmãos que puderem estar sintonizados aí a partir das 19 horas no nosso culto online, tá bom? Os irmãos que puderem, né, vir participar também presencialmente. Nós estamos vindo muitos irmãos, né? Estamos obedecendo aí o distanciamento, o uso de máscara, gel, certinho, tá bom? E continue orando por nós, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take